Olá, viva! Tenho aqui à minha frente um velho conhecido meu que já ando aqui nesta guerra com ele há bastante tempo. Trata-se do Sansui AU-D5. Este amplificador é de um amigo meu e veio cá para fazer uma revisão que não correu muito bem. E eu vou-vos contar a história deste amplificador e de como é que eu, para já, consegui resolver finalmente o problema. Este amplificador veio cá para fazer uma revisão. Está aqui o saquinho com todos os condensadores que foram substituídos. Portanto, foi um recap total. Muitos condensadores, como vocês podem ver. E depois do recap todo feito, fiz um teste intermédio que correu bem. E depois fui fazer a avaliação desta placa que aqui está, que é a placa de amplificação. Os transistores de potência estão ali, entalados entre esta chapa e o dissipador. E fui fazer o teste de regulação, porque não havia motivo para mexer neste silício. Portanto, o silício estava supostamente bom. E eu fui, como sempre, já numa fase final da revisão, fazer a regulação do bias do amplificador. E foi aí que eu deparei com um problema chato, grande e de certa forma complexo, que se resumiu numa coisa muito simples. Eu não conseguia regular o bias. Regulava o bias para os 15 mV que estão especificados no manual de serviço e o bias subia, estava sempre a subir, tanto no canal esquerdo como no canal direito, sempre a subir, e subia não de uma forma lenta, subia gradualmente a um passo, não posso dizer acelerado, mas era um passo com regularidade, subia, ia subindo e não parava. Ora bem, se nós deixarmos isto assim, o bias continua a subir, os transistores continuam a fazer cada vez a conduzir mais, até que atingem um ponto que se chama uma coisa que é thermal runout, ou seja, acabam por queimar, ok? Porque não para de abrir o transistor começa a aquecer e depois acaba por aquecer muito e queima. Portanto, estava condenado a ir ver o que é que se passava aqui nisto. Eu fiz até não contando com esta vez, que parece que consegui resolver o assunto. Temos ali o amplificador a funcionar. O que é que eu fiz? Tirei os transistores de potência todos cá para fora. Parte deles estão aqui 3, estão ali. Estive a avaliá-los em termos de ganho e a primeira coisa que eu reparei é que estes transistores não correspondem à referência original que está no manual de serviço. Portanto, alguém meteu estes transistores aqui. Outra coisa que eu fui ver foi os drivers. Isto tem 4 drivers, estão aqui, ali e ali, e tem 2, 3, 4 pré-drivers, ok? E depois ainda tem os transistores de amplificação de voltagem, os VARs. Tirei-os todos fora. Esta placa, aliás, os fios foram dessoldados daqui, foi retirado, foi posto em cima da bancada e tive que analisar em pormenor cada resistência, cada diodo, cada condensador, cada transistor isolado. Os transistores foram retirados todos da placa, inclusive os transistores de sinal também. Foi tudo tirado da placa e foi tudo medido. Ok? Pronto. E estavam todos bons. E com os ganhos ainda bastante aceitáveis.
voltei a montar tudo. Isto foi a primeira tentativa, estou a contar a primeira tentativa de resolver este assunto. Okay? E porquê? Porque o bias não parava de subir. Portanto, sempre a fornecer corrente aos transistores e corrente sempre a subir. Comprei transistores equivalentes, mas modernos, porque aqueles já não há. E cometi um erro a comprar esses transistores. Comprei os transistores com uma frequência de transição muito superior, ou seja, transistores mais rápidos que aqueles que cá estavam. E tive vários dissabores com isso. O primeiro foi quando instalei os transistores e fiz o primeiro teste, apareceu uma oscilação de alta frequência de 56 MHz no osciloscópio. Pronto, isto era sinal que o amplificador estava a entrar em oscilação. E obviamente algo não estava bem, portanto os transistores que eu coloquei não eram adequados a funcionarem com o resto, em harmonia com o resto da linha de amplificação que estava nesta placa, com o resto dos transistores. O que é que eu fiz a seguir? Uma fuga para a frente. Deixei os transistores de potência novos lá e disse assim, vou tentar então acelerar o resto. Mudei os pré-drivers todos. Mudei os drivers todos e os pré-drivers e meti transistores recentes, também com frequências de transição altas, na tentativa de criar uma harmonia de funcionamento do circuito. Experimentei e o resultado foi catastrófico. Eu liguei o aparelho, a oscilação mantinha-se e ficou pior. E de tal maneira que, sem injetar qualquer tipo de som, isto foi já, portanto, estou a falar da segunda tentativa de resolver o assunto, o amplificador entrava em oscilação e sem sinal nenhum, primeiro queimou o canal esquerdo, queimou os dois transistores do canal de saída do canal esquerdo e um driver. Tal era a força de oscilação que acontecia e entrava no tal thermal runout. Insisti nessa ideia e tentei fazer alguns ajustes na placa, nomeadamente no condensador Myler, que está no transistor VAS, no transistor de amplificação de voltagem, e tentei subir o valor de 33 pico para, salvo erro, 40 ou 47, à volta disso. O objetivo de subir aquele valor do condensador Myler no transistor VAS, que é um condensador que fica entre a base e o coletor do transistor, era tentar cortar as oscilações de alta frequência. Obviamente, a ideia era essa. Substituí os transistores que estavam queimados, que neste caso foi do canal esquerdo, subi os condensadores malas para 47 picos e eu voltei a testar. Voltei a ligar, a oscilação continuava lá, não era de 56 MHz, passou por uma frequência mais baixa, salvo erro 22 MHz, que é uma coisa absolutamente brutal, e queimou o canal direito, passou para o outro lado. Pronto. Ainda fiz uma quarta tentativa, que foi substituir esses transistores que queimaram e deixei os drivers novos e os pré-drivers novos, substituindo tudo que tinha sido queimado, e coloquei 4 transistores de potência novos, mas portanto de outra especificação, de outra referência, mas com uma frequência de transição mais baixa. E testei. O resultado foi melhor, foi mais satisfatório. A máquina arrancou, não havia oscilação. Satisfeito a pensar que tinha resolvido o assunto, rolei o bias estava estável, portanto chegava aos 15 mV e parava, ou andava ali a oscilar de acordo com a temperatura, com as variações de temperatura, portanto a máquina está aberta, o bias tem que ser rolado tentando fechar a caixa toda para ficar bem regulado, mas tudo bem, o bias não subia, não havia variações brutais, portanto estava tudo bem.
injetei um sinal de 1 kHz, o amplificador funcionou, tal como vai funcionar agora, e ao fim de 5 minutos queimou, entrou em oscilação e queimou o canal esquerdo. Nessa altura desisti, pus o amplificador de parte, assim, pá, se não arranjar os transistores originais desta máquina, não vou conseguir resolver este assunto, porque este amplificador é bastante complexo em termos da regulação do bias e da estabilidade, porque é um amplificador muito bem construído e é complexo, e eu já vou-vos mostrar porque é que ele é complexo. E eu disse assim, eu não vou conseguir resolver isto se não arranjar os transistores originais, eu tenho que pôr mesmo aqui o New Old Stock, portanto, transistores portanto, com as referências originais e que não sejam nem cópias, nem substitutos modernos, porque isto não vai funcionar. E pus isto de parte. E fiquei a pensar neste assunto, depois andei a estudar um bocado melhor esta placa e este circuito, com algum tempo livre. Vocês aqui do lado esquerdo podem ver os transistores que eu queimei. Estes foram os novos que eu queimei. Ali são os originais que vinham na máquina, que não são as referências que devem ser. Isto, alguém meteu isto aqui. Por isso é que estes transistores não são adequados, por isso é que o bias não parava de subir. Isto foram transistores que eu substituí e que depois voltei a pôr os originais. Estes também, estes são os pré-drivers e os drivers todos novos que eu meti e que agora na placa está tudo original, ok? A única coisa que a placa de amplificação de potência neste momento tem novo são os transistores de potência e são estes brinquedos que estão aqui, ok? E que eu vou pôr parte da culpa nestes senhores que aqui estão, que eram, isto são muito, já não há, originais já não há. E o que é que são estes dois componentes? Que componentes são estes? Ora bem, isto é o par diferencial. Isto é o par diferencial de entrada do sinal na placa, ok? O sinal entra aqui assim, e vai logo, estão a ver estas tirinhas, este FT1 e este FT1 que aqui está, pronto. São estes, eu não vou chamar de circuito integrado, porque isto não é bem um circuito integrado, isto são cada componente destes tem dois transistores lá dentro acoplados termicamente e pareados, eles estão pareados em termos de ganho, só que em vez de serem BGTs, em vez de serem transistores NPN ou PNP, são FETs, são JFETs, ok? Pronto, isto está encapsulado na mesma cápsula, precisamente para termicamente estarem afetados pela mesma temperatura, e na fábrica obviamente metem aqui os dies iguaizinhos em termos de ganho, portanto eles estão pareados em termos de ganho, okay? Isto tem um canal para o canal esquerdo e para o canal direito, e estes senhores, além de obviamente receberem o sinal de input e fazerem a sua função de par diferencial, que depois chutam o sinal para a frente para os pré-drivers e para os drivers e chegam aos transistores de potência, também recebem o sinal do feedback negativo, okay? E foi precisamente por aí que eu acho, e tenho quase a certeza, que começava a oscilação do amplificador. Pronto. Além, obviamente, causada por frequências de transição diferentes em transistores mais rápidos uns com os outros, e obviamente tenho quase a certeza que estas duas peças, que estes dois FETs estavam com problemas, ok? E é conhecido, eu estive portanto, a falar e a consultar pessoas com experiência nestes Sansuis. Estes dois circuitos integrados, vamos chamar-lhe assim, têm frequentemente este tipo de problemas. E o que eu fiz foi fabricar estes circuitos integrados. Portanto, eu comprei 4 JFETs, transistores isolados deste género, mas deste género aqui. Okay? Portanto, mas este é um transistor NPN, mas comprei, portanto, os equivalentes a estes em JFETs e montei-os na placa,
portanto, da mesma forma, com a mesma pinagem. Okay? Encostadinhos um ao outro, com uma manga retrátil e com pasta térmica lá dentro, ou seja, para estarem os dois, ambos, debaixo da mesma influência temperatura. E, obviamente, fui à minha placazinha que tenho de parear os FETs para obter dois transistores com neste caso, tensões, porque os JFETs são pareados não por ganho, mas por tensão, com tensões rigorosamente iguais. Portanto, a coisa ficou equilibradíssima. Okay? E instalei-os. Pelos vistos está tudo a funcionar até agora. O aparelho já está ligado há mais de 1 hora. Até agora não aconteceu absolutamente nada. Só tenho aqui um pequeno problema que tem a ver com o potenciómetro, é que o canal esquerdo tem um bocadinho mais de sinal que o canal direito, mas uma coisa mínima. Isso cheira-me que é o potenciómetro, porque eu já andei para a frente e para trás, e às vezes essa diferença desaparece. Portanto, posto isto, como é que está o aparelho neste momento? Tudo o que era drivers e pré-drivers, portanto, estes transistores aqui, tudo isto que aqui está, estes, e os transistores de sinal, é tudo original. Ok? Voltei a pôr os originais. Substituí os pares diferenciais FET por transistores isolados, com o esquema que eu acabei de falar. E, obviamente, houve resistências que queimaram, que eu também substituí. E depois fui buscar uns transistores que arranjei compatíveis com o que está no manual de serviço, mas que tem uma frequência de transição superior, de facto tem, porque eu não consigo arranjar transistores lentos ou tão lentos como eram os do aparelho quando saiu de fábrica, porque eles já não existem, não é? O que é que eu tive que fazer? Fui aos tais condensadores Myler dos transistores de Vaz, portanto, e cada canal tem 2 transistores de amplificação de voltagem. Okay? Portanto, depois há 2 condensadores, um condensador para cada transistor, portanto, 2 condensadores por canal, portanto, ao fim são 4 condensadores e 4 transistores de amplificação de voltagem. E fui aos condensadores Myler e subi a capacidade desse condensador para 67 picofards, que é o que está neste momento instalado. Uns condensadores multicamada, portanto, em vez dos 33 picofards originais que estavam no circuito. Okay? E este valor associado a transistores mais rápidos que eu coloquei aqui, que não são muito mais rápidos, ou seja, não são tão rápidos como os primeiros, ou os segundos que eu coloquei aqui, que eram muitíssimo rápidos, que eram modernos, que eram aqueles que eu queria neste amplificador, a coisa está a funcionar perfeitamente. Portanto, estes condensadores novos que eu meti de 67 pico, estão de facto a cortar qualquer oscilação que possa ocorrer de diferença de funcionamento, de rapidez, da frequência de transição dos transistores. Portanto, o assunto está resolvido. Ou seja, para já eu estou a dar o assunto como resolvido e espero que fique, porque foi uma luta tremenda com este amplificador, porque eu queria mesmo salvar este Sansui. E acho que consegui. Vou fazer agora testes de som, portanto o que está no osciloscópio está limpinho, está impecável. Ok? Não há perturbações nenhumas, não há nada. As tensões estão todas boas, que eu tive a medir as tensões da fonte de alimentação. Não há ripple, não há interferências, não há oscilações, não há nada. Portanto, vou fazer um teste de som com isto e vou deixar este amplificador ligado agora. Vou usá-lo durante uma semana, a ouvir música, para ter a certeza de facto que o problema ficou resolvido e que temos aqui o renascer de um belo amplificador que também tem características em termos de THD e de prestação fantásticas. A única coisa que este amplificador, na minha opinião e na opinião de outras pessoas também, porque eu ouvi-o quando ele chegou cá e eu experimentei e ouvi,
É que o base e o treble disto, ele tem base e treble independente para o canal esquerdo e canal direito. Estão aqui os botões, são estes aqui. Ele só tem 6 dBs, ok? 6 dBs para base e treble. Portanto, para os puristas da audiofilia, isto é fantástico porque não mexe muito, não puxa muito para os treble e para o base. Portanto, quem tiver um bom par de colunas, também não quer isto para nada. Chega aqui ao botãozinho do defeat e desliga o tone e liga isto diretamente. Mas para quem gosta de mexer no base e no treble, ou mesmo que tenha boas colunas ou não interessa, isto só tem 6 dBs. Portanto, se eu puxar aqui o treble até ao máximo ou o base até ao máximo, nota-se relativamente pouco em relação a outros amplificadores. Ok? Pronto. E tem loudness. Isto tem loudness, ok? Pronto. Era isto que eu vos queria mostrar. Finalmente vou tirar este amplificador da minha bancada e da minha cabeça. E vou dar este projeto como completo. Falta-me só ver o tema do potenciómetro, se calhar limpá-lo outra vez, que ele já tinha sido limpo, mas depois ficou aqui muito tempo. Vou pôr um bocadinho de massa térmica. Vou-vos mostrar aqui um aspecto, a ver se eu consigo mostrar isto sem que isto caia tudo, porque estas ligações estão aqui um bocado precárias, estas fichas que eu por acaso não simpatizo muito com isto. Eu até se calhar vou desligar o amplificador para rodar isto, para mostrar aqui um pormenor técnico, para quem sabe destas coisas, ou para quem quer saber ou é curioso. Ora bem, enquanto que num amplificador mundano, normal, para vocês verem a complexidade de montagem da arquitetura que está aqui, da engenharia que está aqui neste amplificador, esta placa que aqui está, que eu ainda vou tirar, tenho que tirar porque tenho que meter massa de permuta térmica aqui. Esta placa tem esta chapa de ferro que aqui está, que está a fazer pressão sobre uma aba que está aqui no dissipador preto. E entalado entre a chapa e o dissipador estão transistores, e não são poucos, são 3 transistores NPN, um PNP, e para o canal esquerdo exatamente a mesma coisa. E depois tem estes potenciómetros pequeninos que aqui estão, e este potenciómetro é a regulação do bias, ok? Pronto. Ao invés de uma solução que tem, como tem muitos amplificadores, que tem um diodo encostado a um diodo de variação térmica, tensão térmica, encostado ao dissipador, e que vai ajudando a fazer a compensação do amplificador à medida que ele vai aquecendo, para, portanto, ajudar a condução do bias, ajudar os transistores também a abrirem ou a fecharem mais. Vejam a complexidade que a Sansui meteu nisto, em que mete aqui 4 transistores para cada canal, para fazer o acompanhamento térmico, e obviamente automatizar com isso o bias dos transistores de potência para os abrir ou fechar à medida que a máquina vai aquecendo ou vai arrefecendo. Pronto. A minha pergunta é se isto era necessário. Se calhar não. É complexidade um bocadinho a mais para regular o bias de uma máquina. Mas às vezes dá uma sensação que os engenheiros entravam numa concorrência entre eles, entre as marcas, e gostavam de fazer coisas assim, que é para os outros engenheiros verem que de facto fizeram ali uma coisa fantástica. É suposto este esquema assim ter um bias altamente eficaz, e obviamente eles fazem isto para melhorar a distorção harmónica, okay? Porque o bias tem a ver exatamente com isso, ok? A passagem da onda positiva para a onda negativa, ter o transistor num ponto em que ele nunca desligue, e a onda se faça passar de um lado para o outro, sempre com o transistor portanto, a conduzir o suficiente para que não haja interrupção sonora
portanto, na onda, na passagem elétrica de um estádio para outro estádio, ok? Portanto, era preciso 4 transistores para cada situação destas. A mim parece-me que sinceramente é um bocado exagerado. Mas é o que está aqui, ok? Portanto, isto pode ser feito, obviamente, de outra forma. Há quem meta um diodo, há quem meta um varistor, antigamente chamavam isto de varistores, para fazer essa comutação, ok? Ou essa gestão, digamos assim. Pronto, e com isto eu termino o vídeo. Vou ligar aqui outra vez, baixar o som, ligar. Pronto, ele está a funcionar. Abriu o relé, portanto também tem que ir ver os relés, se os relés estão bons. Porque também a diferença ali também pode ser ou do potenciômetro ou do relé, em termos dos sinais. Pronto, mas tenho que ver isso com calma. O que me interessa é que isto está a funcionar e parece que de uma forma definitiva. Um abraço a todos.